Capítulo 5. Alguns dias depois, Ivy estava enfiando a segunda notificação de atraso da conta de luz na gaveta da cozinha, quando viu um estrondo vindo do anexo. Ela foi até lá, bateu na porta e Jim abriu. Oi, disse Ivy. Tudo bem? Sim, respondeu ele. Desculpe pelo barulho, derrubei uma das caixas da bancada. Nunca é a caixa com os lençóis, sabe? É sempre a que faz parecer que você tentou assassinar um robô jogando a escada abaixo. Ivy riu. Está conseguindo se virar? Fiquei em dúvida se tinha explicado como abrir as janelas. Ah, sim, você explicou. Elas estão abertas, está rolando uma brisa. Quer entrar? Estou desfazendo as malas. Tive sorte naquela loja de segunda mão. Comprei móveis, pratos e minha frigideira para fazer queijo quente. Ivy espiou lá dentro. Você não comprou cama? Já encomendei. A Diane me disse que um colchão usado poderia ter percevejos. Mulher inteligente. Você pode ficar no quarto de hóspedes até chegar. Não precisa. Eu dormi em poltronas de avião com caras que cuspiam tabaco o tempo todo. Posso ficar mais alguns dias na casa doente. Tenho certeza de que a Lily quer que eu volte hoje à noite para dar uma olhada nos esboços de um super-herói que ela inventou. O pai dela contou que eu gosto do Batman. Ela entrou na casa anexa, que ficava muito diferente com coisas dentro. Até as caixas faziam com que tivesse um ar diferente, e havia um par de poltronas grandes e confortáveis de frente uma para outra. Batman, é? Você é um desses caras? Sim, fui à Comic Con de San Diego alguns anos atrás fantasiado. Traje completo, um grande capuz sobre o rosto. Perdi 2 dias de treino e fui multado, mas valeu a pena. Por quê? Ele parou de tirar as coisas da caixa. Eu sempre quis ir e nunca tinha ido. Vi uma foto de um cara que estava vestido de Boba Fett, sabe, de Star Wars? Eu sei quem que é Boba Fett. Enfim, eu achava que a Comic Con seria o único lugar que eu poderia usar uma máscara e ainda assim passar despercebido. Provavelmente foi o mais normal que consegui ser naquele ano, perambulando por lá com uma fantasia de super-herói. Ela sorriu. Talvez fosse por isso que Bruce Wayne usava uniforme. Ele riu. Talvez. Bem, parece que o Star Attic foi um ótimo negócio para você, disse ela. Não compro nada lá há séculos, mas ela é incrível. A Diane, não a Esther. A Esther morreu quando eu estava no ensino médio, mas a Diane sabe dizer de onde veio cada uma das coisas que tem na loja. Eu estava prestes a comprar um suéter uma vez, quando ela me disse que meu dentista tinha levado para lá, com uma pilha de coisas da mãe depois que a levaram para um asilo. Não consegui. Achei que já era ruim o suficiente eu ter me interessado por um suéter de senhorinha sem literalmente comprar o suéter de uma senhorinha. Ela falou bem de você. Ele ergueu os olhos das caixas. Jurou que você seria uma senhoria muito legal. Colocou a mão sobre o peito quando disse seu nome e tudo mais. Ivy suspirou. Ah, posso imaginar. Muitas pessoas vão lhe dizer que eu sou muito legal, o que significa que tem muita pena de mim e estão muito preocupadas com o trabalho que vai ser encontrarem um novo médico. Ela disse que você era uma guerreira. Sim, isso parece mesmo algo que ela diria. Conheci o cachorro dela. Ah, o Zig. Sim, ela disse que ele é um Fluffernutter. É isso? Quase me matou de susto. Achei que era um cachorro empalhado. E então ele começou a vir na minha direção. Acho que quase dei um berro. Ele é Golden Doodle Mini. No Natal ele usa uma galhada de rena. No St. Patrick's um chapéu com fivela. Mal posso esperar. Fora isso, gostou da cidade? Sim, gostei. É bonita e tranquila. É pitoresca, excêntrica, branca. É muito branca. Ah, disse Ivy, você percebeu isso, né? Sabe, o Maine é o estado com a população mais branca do país. A mais velha também. Faz um frio congelante no inverno. Fica apinhado de turistas no verão. O lado positivo? Lagosta. O que as pessoas fazem aqui para se divertir? Às vezes os adolescentes atiram tijolos nas janelas da nossa fábrica de calçados abandonada. Ela fez uma pausa. Não era isso que você tinha em mente quando pensou em diversão, né? Ele sorriu e colocou um liquidificador na bancada. Parece que ninguém está nem aí para beisebol, o que é bom. Ivy riu enquanto se sentava em uma das poltronas e inspecionava o estofamento do braço. Isso não é verdade. As pessoas não dão a mínima para a primeira divisão do beisebol, mas se interessam profundamente por beisebol, eu garanto. Ela franziu a testa. Sério? Você está na cidade do Caucasset Claus, disse ela. Jim olhou para ela intrigado e Ivy ergueu os dedos em um V deitado. Ele apenas encarou.
Você não viu os adesivos de Vai Klaus? A Esther tem um na vitrine, eu acho. Ah, disse ele, então era isso? Ei, quer água? Ivy assentiu e ele jogou uma garrafinha de plástico para ela. Nós tínhamos um centro de formação da Atlanta Braves nos anos 1980, mas acabou fechando. E alguns anos depois veio Klaus, que joga no mesmo campo. Eles fazem parte da Liga do Atlético Norte, times de segunda divisão não afiliados à Liga Nacional. Ele deu um impulso para se sentar na bancada da cozinha. Tudo bem? Perguntou ele, gesticulando para a sua posição na bancada. Ela fez um gesto indicando que não tinha problema. Então, o Klaus é grande, gigante, mas houve um escândalo anos atrás. Ela ergueu e abaixou as sobrancelhas. Não me diga. Intriga na corrida de caixas de cereal. Ela se virou na poltrona e ficou sentada de lado, com as pernas penduradas sobre um dos braços largos e macios. Em todos os jogos em casa, entre o terceiro e o quarto innings, 3 crianças da cidade vestem umas fantasias de espuma no formato de uma caixa de cereal. Há uma caixa de Cheerios, uma caixa de Wheaties e uma caixa de Chex. Elas percorrem as bases e quem chega primeiro ganha uma bola autografada e um vale para gastar na lanchonete Dairy Queen. Uau, Dairy Queen, ele disse ironicamente, prêmio de luxo. Exatamente. Como você pode imaginar, é muito sério. E todo mundo na arquibancada pula e derruba cerveja, você sabe, gritando Cheerios ou Wheaties. Enfim, tem um garoto chamado Mike Parco, que na época tinha uns 8 anos e era um verdadeiro e completo idiota. Eu sei que não é legal dizer coisas assim sobre crianças, mas eu juro, seriam necessários pelo menos 2 divórcios para que a maioria dos homens ficasse tão cruel quanto aquele fedelho. A mãe dele, Talley, era dona da barraca de sanduíche de lagosta do estádio. E todo mundo sabia que na época ela estava dormindo com o Doug Laxton, responsável pelas atividades com os fãs. Tipo, fala sério. Jim sorriu para ela. Ah, Talley. Então, provavelmente, tirando vantagem disso, Mike correu usando o traje do Cheerios por uns 10 jogos seguidos. Mas o conchavo pode colocar você na fantasia, mas não faz ninguém correr mais rápido. Então, ele nunca ganhava. E Talley começou a reclamar que era a fantasia. Ela achava que as corridas de caixa de cereal eram manipuladas. Então, escreveu uma carta para o Calcosset Neighbor, exigindo que alguém fizesse alguma coisa a respeito dessa injustiça e restaurasse a confiança do público. Rapaz, eis uma mulher disposta a tudo para ganhar um sorvete de graça. E viu, não é? Ou seja, ela armou o maior escândalo e finalmente veio a notícia. Mike Parco ia usar a caixa de Wheaties no jogo contra o Concorde. Quando chegou a grande noite, já tinham de tudo nessa história. Sexo, esporte, corrupção, então todo mundo estava lá, tipo, todo mundo. Você poderia ter entrado em qualquer casa da cidade e feito uma limpa, poderia ter levado absolutamente tudo, e as pessoas não estavam no estádio para ver o jogo, estavam lá por causa da corrida de caixas de cereal, não por amor à comunidade, nem imbuídas do espírito municipal. As pessoas estavam lá porque queriam saber quem ia ganhar a corrida de caixas de cereal. É a coisa menos edificante que já uniu uma cidade. É o oposto do final de um dramalhão. Ele assentiu. Não vou mentir, isso não aconteceria em Nova York. Sim, um brinde à Mid-Coast no estado do Maine. Lar de um número surpreendentemente de pessoas que não têm nada para fazer às sextas-feiras. Ela sorriu, erguendo a garrafa de água. Então, o Mike ia vestir a fantasia do Wheaties, e quem ia vestir o traje do Chex era o filho de Dutch Halloran, que nós chamamos de Dutch 2, porque o nome verdadeiro, a Edson, não combina com ele. E quem ficou com a caixa de Cheerios, supostamente amaldiçoada, foi a Brie Bright Neferon, a menor garota do 3º ano. Na verdade, a Brie era tão baixinha que temos quase certeza de que ela não conseguia enxergar pelo buraco para os olhos. Jim deu um tapa com a mão na testa. Ah, não! Ah, sim! Então, eles estão todos parados lá. E, enfim, Danny Parway, que joga na segunda base e está fazendo as vezes de mestre de cerimônias, diz
já! E eles saem correndo, e eles meio que correm tropeçando em tudo até a primeira base. E a Bri é tão pequena que a fantasia bate nos tornozelos, mas por razões que desafiam as leis da física, ela sai disparada e é a primeira a chegar, a primeira na base. Só que as bases de verdade foram removidas para as crianças não tropeçarem. E como ela não consegue enxergar, continua correndo e claramente vai dar de cara com a placa de aquecimento e encanamentos justos na cerca do grande campo direito. Alguém grita então, Very Chariots! E aí ela gira com uma espécie de GPS interno ou os ímãs na cabeça, ou sei lá o que, ela vai direto para a segunda base. Ela parece um cão de caça e quando chega lá, as pessoas têm que repetir, Very Chariots! E aí ela vira. Depois que elas ajudam a virar na terceira base, a impressão é de que ela vai ganhar. Só que aí o Mike estava na frente do Dutch 2, mas ainda mais ou menos um passo atrás da Bri. Aí alguém teve a impressão de que ele tenta fazer a menina tropeçar. Começam a gritar, o Hector está roubando, o Hector está roubando. Mas a Bri continua de pé. Ela vai vencer. Então, e absolutamente todo mundo vê dessa vez de dentro da caixa de Ethos de Mike surge um pé. Ele o coloca bem na frente dela. Ela tropeça e cai de cara em 15 centímetros de espuma. Então o Mike cruza a home base e a Bri fica caída no chão, com as mãos e os pés se agitando para fora da fantasia. Ela parece tipo uma tartaruguinha de espuma na forma de uma caixa de cereal. Nossa, imagino que alguém tenha ido ajudá-la, quer dizer, ela não pode ter ficado lá caída. Eve soltou uma gargalhada. Não, ela não ficou. As pessoas a levantaram e a mãe dela postou o vídeo no YouTube com o título O vídeo que a barraca de sanduíche de lagosta do Klaus não quer que você veja. No fim das contas, revogaram o vale presente do Mike e a Bri ganhou produtos da Dairy Queen por 1 ano. O responsável pelas atividades com os fãs, o Doug, ficou com vergonha e terminou com a Tarly. E ela teve que largar a barraca de sanduíche de lagosta. Então agora é gerente de uma farmácia em Camden. O Mike foi banido das corridas de caixas de cereal pelo resto da vida. Em parte porque depois de ser obrigado a pedir desculpas em público, foi até o microfone em um jogo e fez barulhos de peido com um cotovelo. Eve tomou um longo gole de água. Ai, é tudo verdade, juro por Deus. Não surpreende que eles não estejam nem aí pra mim. Ela sorriu. Acredite, eles sabem tudo sobre você. É só um mercado de fofocas diferente. Estão preocupados com o Klaus, com o estágio precário do campo de futebol da escola, com o destino das lagostas do Maine, com o fluxo de turistas. Tenho certeza de que foi por isso que o Andy achou que seria um bom lugar pra você dar um tempo. Eles são apenas nada mesquinhos? Ah, não, disse ela enquanto descolava o canto da etiqueta da garrafa. Eles são muito mesquinhos, mas são mesquinhos com as pessoas daqui, mais do que com as pessoas de fora. Só invadem sua privacidade se te conhecem desde que você era criança. Eles te conhecem desde que você era criança. Ele olhou para ela. Verdade, respondeu ela lentamente. Não tinha reparado no barulho da geladeira, mas naquele momento o eletrodoméstico parou e de repente Eve ouvia com nitidez a falta de ruído. Enfim, o que você vai fazer enquanto estiver aqui? Imagino que não queira entrar no mercado de lagosta. As placas locais certamente dão a entender que é uma boa opção, ainda mais agora, que parece que não vou conseguir trabalhar na fábrica de sapato como esperava. Ah, o mercado de lagosta é coisa séria. Era o que o meu pai fazia. Ele comprou o próprio barco quando eu era pequeno, e teve esse barco até alguns anos atrás, quando se aposentou. Ele ainda está com sua mãe? Não, minha mãe se mudou para a Flórida quando eu tinha 8 anos. Ela se casou de novo com um cara do setor imobiliário e agora faz joias para turistas. A última vez que tive notícias, ela estava fazendo algo com vidro do mar e umas moedas de 10 centavos. Não me pergunte que estética é essa. Talvez ela tenha se inspirado naqueles caras que ficam na praia com detectores de metal. Eu via muito isso em Miami. Imagino. Enfim, me conte seus planos. Ler Vonnegut, escrever poesia, eu toco um pouco de ukulele, faço esculturas de madeira flutuante. De repente ela se deu conta de que suas sobrancelhas estavam muito unidas e relaxou a expressão. Haha, era uma piada. Eve revirou os olhos. Engraçadíssimo. Ele riu. Não tenho certeza, nada de beisebol, só ficar no Maine, eu acho. Provavelmente passar algum tempo com o Andy, estou meio que de férias de tudo. Para ser sincero, eu teria pensado que Nova York seria um ótimo lugar para isso, para se misturar na multidão. Para a maioria das pessoas, sim, disse ele. Em seguida, inclinou a cabeça de leve para indicar quantas coisas havia para dizer e sobre as quais eles não iriam falar. Ela se levantou. Tudo bem, justo. Bem, é melhor eu ir trabalhar um pouco.
Ah, sim. O Andy disse que você trabalha com jornalistas. Pois é, estou transcrevendo uma entrevista que um dos meus clientes fez com uma artista muito famosa, cujo nome rima com Baylor Bift. E Baylor tem muitas histórias incríveis para contar. Baylor não chega aos seus pés, disse ele, voltando a desembalar alguma das caixas. Você sim sabe contar uma boa história. Ela sorriu. Se isso for verdade, é o resultado de todos os anos ouvindo outras pessoas contarem histórias. Queria agradecer por tudo isso, disse ele quando ela parou junto à porta. Agradecer pelo quê? Por, você sabe, me dar um lugar para ficar, pela história das caixas de cereais. Ah, bem, de nada. Se quiser ver o Klaus jogando, me avise. A temporada vai recomeçar na primavera, se ainda estiver aqui. Ela fez uma pausa. Isso é estranho, levar você ao jogo? Por eu ser um caso perdido que teve um colapso mental? Ela levanta a mão. Deixa pra lá, estou perguntando sobre beisebol. Ela fez uma pausa, depois meneou a cabeça. Tudo bem, nos vemos por aí.